Olá! Hoje nossa análise mergulha assim fundo nos bastidores de um processo seletivo super cobiçado, né? E desafiador também. O concurso para juiz federal substituto do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o famoso TRF5. A gente está com informações bem detalhadas aqui, direto da documentação oficial, sobre como as coisas estão andando. E o que, digamos, acendeu o alerta hoje é uma atualização bem importante, tá rolando agora, mesmo hoje, dia 27 de outubro de 2025, a sessão pública para julgar os recursos contra as notas da prova discursiva. Ok, vamos desempacotar isso, o que essa fase significa de verdade no meio desse caminho todo e quais são aqueles pontos-chave que definem essa jornada para virar juiz federal no TRF5, segundo o próprio edital. Esse é um ótimo ponto para começar. É fundamental a gente ter a dimensão do que é um concurso para a magistratura federal, sabe? São cargos com um poder, uma responsabilidade, imensa na estrutura do judiciário. E o processo seletivo, claro, reflete isso. São conhecidos pelo nível, altíssimo de exigência, e os dados deste edital do TRF5, eles confirmam essa ideia. O documento oficial fala em 11 vagas imediatas, mais a formação de cadastro de reserva, né? O que sempre chama muita gente. E o subsídio inicial, é bem significativo. Está na casa dos R$ 35.800. Isso já dá uma ideia da competitividade e do prestígio que tem essa carreira. Com certeza. Então, vamos focar na notícia do dia. Essa sessão pública de julgamento dos recursos da prova escrita discursiva começou hoje, 27 de outubro, às 10 da manhã, horário de Brasília. E o formato é interessante, né? Híbrido. Tem gente acompanhando presencial lá no auditório do TRF5, em Recife. Isso. Mas também tem transmissão virtual. Isso amplia o acesso, né? O fascinante aqui é analisar o peso dessa etapa. A prova discursiva por si só já é um filtro rigorosíssimo na magistratura. Ela não mede só o conhecimento decorado, né? Mas a capacidade de estruturar um raciocínio jurídico complexo, de argumentar com profundidade, de escrever com clareza, com técnica. Então, essa fase de recurso sobre as notas é um momento de, altíssima tensão e expectativa para os candidatos. Imagino que sim. É a chance de tentar reverter uma nota que, de repente, pode tirar a pessoa da disputa. Exatamente. As classificações podem mudar bastante aqui. Alguém que estava fora pode entrar na zona de classificação para a próxima fase, tipo a prova oral. E o contrário também. É bem mais que uma formalidade. É uma etapa essencial para garantir a lisura do processo, sabe? O direito à revisão, contestar a correção de uma prova discursiva é complexo, envolve critérios mais subjetivos do que uma prova objetiva, mas é um direito fundamental do candidato. E o fato de ser uma sessão pública reforça a transparência. Faz todo sentido. E para quem está olhando de fora, ou talvez pensando nessa carreira lá na frente, vamos só recapitular os dados principais desse concurso com base no que está no documento oficial TRF5, Juiz 2025. São, como a gente falou, 11 vagas imediatas, mais cadastro de reserva para juiz federal substituto da 5ª Região. A organização é da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Uma banca conhecida, né? Sim, conhecida por provas desafiadoras junto com uma comissão do próprio TRF5 e aquele subsídio inicial na casa dos R$ 35.800. E é crucial entender que o desafio vai muito além de passar nas provas, né? A carreira em si, e o concurso reflete isso, exige uma combinação complexa. Conhecimento técnico profundo, sim, claro, mas também experiência jurídica comprovada e um perfil pessoal e ético que vai ser, minuciosamente avaliado. Bem lembrado. Falando nisso, quais são os requisitos básicos para alguém poder sequer começar a sonhar com a toga de juiz federal, segundo o edital? Os requisitos formais são claros no documento. Primeiro, precisa ter o diploma de bacharel em Direito, claro, concluído numa instituição reconhecida pelo MEC. E o segundo ponto, que sempre gera muita dúvida e exige planejamento dos candidatos, é a comprovação de, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. Ah, os famosos 3 anos de atividade jurídica. Esse ponto sempre rende discussão, né? O que o edital diz sobre como comprovar isso e, principalmente, quando essa comprovação é exigida.
Esse é um detalhe estratégico fundamental neste concurso, conforme a documentação oficial. Diferente de muitos outros concursos onde a comprovação acontece lá no fim, na posse, aqui no TRF5, a exigência é que esses 3 anos sejam comprovados no momento da chamada inscrição definitiva. Inscrição definitiva. E quando é isso? Essa fase acontece depois das provas escritas, mas antes da prova oral. Nossa, isso muda tudo em termos de planejamento de carreira para quem está começando, não é? Quer dizer que não dá para contar com o tempo de estudo durante o concurso para completar esse período? Exatamente. O candidato já precisa ter essa bagagem consolidada antes mesmo de encarar as fases finais. E o que conta como atividade jurídica? Bom, o edital abre um leque até que considerável. Inclui, por exemplo, o exercício da advocacia, claro, com um número mínimo de atos por ano. Entendi. Cargos ou funções públicas que exijam conhecimento jurídico predominante, tipo analista judiciário, delegado, promotor, defensor, e até funções como conciliador em tribunais por um período mínimo ou atuação em mediação e arbitragem seguindo critérios bem específicos de carga horária e tempo. O importante é que a atividade seja essencialmente jurídica. Entendi. São vários caminhos, mas todos exigem um tempo considerável de dedicação depois da faculdade. E olhando para frente, depois desse esforço todo para entrar, como é que a carreira progride? O edital menciona algo sobre isso? Sim, a documentação dá uma ideia dessa progressão. O começo é como juiz federal substituto, com aquele subsídio inicial que a gente falou, perto de R$ 35.800. Com o tempo e as promoções, o magistrado vira juiz federal titular. Aí o subsídio sobe para uns R$ 37.700. Ah, já dá uma diferença. Sim, e o ápice da carreira na segunda instância seria como desembargador federal no próprio TRF5, com o subsídio já na faixa dos R$ 39.700. Esses valores mostram que existe uma trajetória de crescimento e reconhecimento financeiro também, além da evolução na própria função, claro. Interessante ver essa perspectiva de longo prazo. Mas para chegar lá, o candidato tem que vencer uma verdadeira corrida de obstáculos. Quais são as etapas formais que o edital descreve para este concurso do TRF5? Olha, é uma jornada longa e com muitas facetas, desenhada para testar habilidades diferentes. O documento oficial lista 5 grandes etapas. Primeiro, a prova objetiva seletiva, que elimina e classifica. Certo. Segundo, 2 provas escritas, ambas eliminatórias e classificatórias também. Uma discursiva, com dissertação e questões, e uma prática, que é a elaboração de sentenças, uma cível e uma criminal. Nossa, só essas 2 primeiras já parecem um desafio gigantesco. E são. Mas não para por aí. A terceira etapa é um conjunto de fases só eliminatórias, mas igualmente cruciais. É aqui que acontece a inscrição definitiva, lembra? Onde se comprovam os 3 anos de atividade, a sindicância da vida pregressa e investigação social. Uma checagem geral. É uma checagem bem rigorosa de antecedentes e conduta. Também tem o exame de sanidade física e mental e o exame psicotécnico. Basicamente, aqui se verifica se o candidato tem o perfil e a idoneidade necessários para o cargo. Entendi, uma análise completa da pessoa, não só do conhecimento. E depois disso? Depois vem a 4ª etapa, talvez a mais temida por muitos, a prova oral, que também elimina e classifica. E por fim, a 5ª etapa é a avaliação de títulos, que tem caráter só classificatório, ou seja, não elimina ninguém, mas pode mudar a ordem final dos aprovados. Uau! Olhando para essa sequência toda, aqui é onde fica realmente interessante pensar na preparação. A complexidade, especialmente das provas escritas, com 2 sentenças inteiras para redigir. Nossa! E a prova oral, onde a pressão deve ser imensa. Isso testa muito mais do que só o conhecimento jurídico, né? Testa resistência, clareza sob pressão, capacidade de argumentar ali na hora. Sem dúvida alguma. Cada etapa tem um propósito muito claro nesse funil seletivo. A prova objetiva, por exemplo, que segundo o documento foi lá em 25 de maio deste ano, em várias capitais do Nordeste, foi aquele filtro inicial, né? 100 e poucas questões de múltipla escolha para varrer um conhecimento jurídico amplo. Quem não atinge a nota de corte já fica por ali. Já as provas escritas, que rolaram em 27 e 28 de julho, foram um mergulho profundo. A discursiva, com dissertação e questões abertas, testa a capacidade analítica, a fundamentação,
E a prova prática de sentença. Nossa, elaborar 2 sentenças completas, uma civil e outra criminal, geralmente em dias ou turnos separados, exige não só saber o direito, mas saber aplicar de forma estruturada, lógica, fundamentada, como um juiz faria no dia a dia. É um teste de resistência e de técnica processual mesmo. Com provas tão exigentes assim, objetivas, escritas, a preparação tem que ser muito focada, né? É um volume de conteúdo gigantesco. Para quem está nessa jornada, especialmente estudantes, ter acesso a um bom material de estudo faz toda a diferença, imagino. A dica que sempre circula entre os candidatos é procurar plataformas eficientes, né? Se o pessoal é estudante e quer se preparar de verdade, uma sugestão que a gente ouve bastante é conferir o medcob.com.br. Assim, Parece que lá dá para baixar o app e ter acesso ao maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontos para revisar onde quiser. Realmente uma mão na roda para encarar um desafio desse tamanho. com certeza, a preparação direcionada e com as ferramentas certas é crucial. Voltando para as etapas, a terceira etapa, com a sindicância e os exames de saúde, foca naqueles aspectos não acadêmicos, mas que são essenciais para a função. A idoneidade, o equilíbrio emocional, a saúde compatível com as exigências do cargo. E a prova oral? Como ela funciona na prática, o que o edital diz? A prova oral é um momento de, alta exposição. O documento descreve que ela acontece em sessão pública, é gravada e o candidato é arguido diretamente pelos membros da comissão examinadora. Cada examinador tem um tempo determinado, geralmente uns 15 minutos, para fazer perguntas sobre pontos específicos do conteúdo. O que se avalia ali é o domínio técnico, claro, mas também a clareza na exposição, a adequação da linguagem, a capacidade de articular o raciocínio rápido e a postura do candidato. É permitido consultar legislação não comentada, mas isso fica a critério da banca, não é garantido. Parece um teste de fogo mesmo. E por último, a avaliação de títulos. Se ela é só classificatória, qual o peso real dela na prática? Olha, embora não elimine, a avaliação de títulos pode ser aquele diferencial que define quem vai ser nomeado primeiro, sabe? Ou mesmo quem fica dentro das vagas imediatas e quem vai para o cadastro de reserva. Ela dá pontos adicionais com base na trajetória acadêmica e profissional do candidato, reconhecendo méritos que vão além do desempenho só nas provas. O edital detalha uma pontuação máxima possível, normalmente 10 pontos. E que tipo de coisa rende pontos nessa fase? Poderia dar alguns exemplos do que o edital valoriza mais? Sim, o documento oficial traz uma tabela bem detalhada. Valoriza-se muito, por exemplo, o exercício de outros cargos jurídicos relevantes, como membro do Ministério Público, defensor público, procurador ou mesmo juiz em outras esferas. A pontuação aumenta conforme o tempo de exercício nesses cargos. O magistério superior na área jurídica também conta, especialmente se for por um período mais longo, tipo 5 anos ou mais. E a formação acadêmica e a prática profissional fora desses cargos específicos? Também são muito valorizadas. A advocacia, exercida por um tempo significativo, rende pontos que vão crescendo. Aprovações em outros concursos públicos de ponta na área jurídica, mesmo que a pessoa não tenha assumido, podem contar pontos. E, claro, a pós-graduação. Títulos de doutor e mestre em direito dão as maiores pontuações individuais, seguidos por especializações desde que cumpram os critérios de carga horária, trabalho final, etc. Entendi. Publicar livros ou artigos jurídicos relevantes, receber laureas acadêmicas na graduação, participar de bancas de concurso e até atividades como conciliação voluntária ou programas de residência jurídica podem somar aqueles décimos preciosos no final. Interessante. Se conectarmos isso ao quadro geral, fica bem evidente que a fase de títulos premia a construção de um percurso sólido e consistente ao longo do tempo. Não basta só estudar para passar nas provas. Investir em formação continuada, ganhar experiência prática relevante, produzir conhecimento. Tudo isso se torna estratégico. São pontos que podem desempatar e definir o futuro do candidato na lista final. É um reconhecimento do mérito acumulado, né? É uma visão interessante, mostra que a avaliação é bem holística no fim das contas. E para colocar este concurso em perspectiva,
o material menciona algo sobre o último certame do TRF-5 para juiz federal. Só para a gente ter uma base de comparação? Sim, sim. Há uma breve menção ao concurso anterior. O edital foi lançado em 2016, as provas aconteceram em 2017 e naquela época foram ofertadas 20 vagas. 20 vagas? Um pouco mais que agora. E teve alguma mudança significativa de lá para cá, além do número de vagas? Um ponto que chama a atenção e que é sempre relevante para os candidatos é a mudança da banca organizadora principal. No concurso de 2016-2017 foi o SEBRASP, o antigo CESP, né? Muito conhecido por aquele método de prova certo ou errado. Ah, sim, clássico. Exato. Neste concurso atual, a responsabilidade da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, em conjunto com a comissão do TRF-5. Essa troca de banca não é, assim, trivial. Por que essa mudança de banca é tão relevante para quem está se preparando? Qual o impacto disso? Porque cada banca tem um estilo próprio, sabe? A FGV, por exemplo, é conhecida por provas objetivas com enunciados mais longos, às vezes mais complexos, muitas vezes baseados em casos concretos. E por provas discursivas que exigem uma análise mais aprofundada, mais integrada de diferentes ramos do direito. O SEBRASP tinha outras características marcantes. Então, quem se prepara precisa direcionar o estudo à resolução de questões para o perfil específico da banca atual, a FGV. Isso impacta desde a escolha do material de estudo até a estratégia de como fazer a prova no dia mesmo. Entendi. É um fator estratégico importante na preparação. Então, o que tudo isso significa? Resumindo nossa análise das informações do edital do TRF-5 para juiz federal, a gente vê um processo seletivo extremamente rigoroso que está a todo vapor com essa etapa crucial de recursos acontecendo hoje. Fica muito claro que a carreira exige uma combinação rara, conhecimento jurídico vasto e profundo, testado à exaustão nas provas objetiva, discursivas, de sentenças e oral. Muita prova. Muita prova, experiência prática comprovada de no mínimo 3 anos, exigida antes mesmo das fases finais, o que é um ponto-chave, e um perfil ético e pessoal irretocável, verificado na sindicância e nos exames de saúde. Compreender essa estrutura complexa, o nível de detalhe das exigências, a seriedade de cada etapa, é fundamental não só para quem sonha em seguir essa carreira, mas para qualquer pessoa que tem interesse em entender como funciona a seleção para um dos cargos mais impactantes do nosso sistema de justiça. E a transparência, como a gente viu na sessão pública de hoje, parece ser um pilar importante desse processo todo. Pois é. Isso levanta uma questão importante. Olhando para além de todo esse arcabouço formal que a documentação descreve, as provas desafiadoras, os requisitos técnicos detalhados, a pontuação minuciosa dos títulos, que qualidades ou competências, talvez não diretamente mensuráveis por essas ferramentas, acabam sendo o verdadeiro diferencial. O que realmente faz um candidato não apenas ser aprovado, mas se tornar um juiz federal que exerce a função com a sabedoria, a imparcialidade e o impacto social positivo que se espera do cargo. Fica aí a reflexão sobre elementos como a ética inabalável no dia a dia, sabe, o bom senso para aplicar a lei ao caso concreto de forma justa, a inteligência emocional para lidar com a pressão, com as partes, com a complexidade humana dos processos, uma visão de mundo ampla, que entenda o contexto social por trás das disputas legais. São aspectos que não estão lá na tabela de pontos dos títulos, mas que no fundo podem ser a essência do que realmente significa ser um bom magistrado. Algo para se pensar, muito além do que está escrito no